Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Inicia-se aqui mais um vídeo do nosso canal Discípulos de Cristo. Muito bem, semana passada nós falamos sobre os princípios da oração modelo de forma introdutória e hoje nós vamos falar sobre a oração modelo em si. Vamos falar sobre a oração que o Papai do céu, o Senhor Jesus, nos deixou quando esteve aqui na terra. Ele nos ensinou a orar. Ele ensinou-nos a orar. Lembra daquele hino lá do Asaf? Ensina-me a amar? Aqui o papai nos ensinou a orar. Como nós devemos orar. Hoje nós vamos falar a parte 2 e, querendo Deus, na semana que vem, iremos falar a parte de número 3 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos iniciar no versículo de no capítulo de número 6 e no versículo de número 9. E o Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim. Já vamos começar aqui já vamos começar nossa conversa. Vós orareis assim. Então, aqui Jesus não está perguntando se você tem tempo de orar ou não. Jesus está falando para você assim, você se vira, você arruma um tempo e ora. A oração e cristianismo tem que andar juntinho. Eu sou cristão, mas eu não oro. Você pode ser qualquer coisa, mas talvez um projeto de cristão, mas cristão tem que ter oração. Eu não tenho tempo de orar, então na hora que eu estiver tomando, não. Tem que ter tempo, tem que dedicar tempo para orar a Deus, para buscar a vontade de Deus para a sua vida. Então, continuando aqui o versículo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembra que eu falei que nós estamos preparando aquela série de vídeos denominada Terceira Guerra Mundial? Pois é, lá nós vamos falar sobre algo que eu vou pincelar aqui agora, que é o individualismo, né? Como que Deus, a igreja é o que? Comunidade, koinonia, comunidade. O que é comunidade? Pessoas que vivem buscando o mesmo objetivo, né? Então nós temos uma comunidade onde ali nós nos igualamos, ali não tem um melhor que o outro. Quando nós estamos reunidos ali nós somos todos iguais. Tem hierarquias sim, que são cargos ministeriais dados por Deus para o elevo e edificação da igreja, né? Mas no quesito salvação, no quesito preferência, somos todos iguais. E aí ele começa aqui assim, ó, Pai Nosso. Esse pessoal que quer mudar a Bíblia aí, por certo, eles iriam mudar isso aqui também. Eles iam colocar assim, Pai Meu. Não é Pai Meu, é Pai Nosso. É o nosso Deus. Eu que tenho 3 filhos, eu amo ver os meus 3 filhos juntos. Eu não gosto de ver eles isolados, separados, né? E o nosso Pai também. Ele quer ver nós juntos. Ele quer ver nós trabalhando juntos, nós em harmonia, né? Em koinonia, em comunhão. É isso. Jesus uma vez ele diz para os discípulos assim, ó, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor quer ver nós nos amando uns aos outros, nós andando junto com os nossos irmãos. Por isso que ele falou Pai
nosso, tá? Você que é individualista, que acha que o mundo tem que estar ao seu redor, à sua vontade, ao seu bem-querer, não adianta tentar mudar essa oração, não. Tenta rezar lá, Pai, tenta fazer uma oração, Pai meu, para você ver o que vai acontecer. Nada, não vai acontecer nada, entendeu? Por quê? Porque o Pai é nosso. Nós somos irmãos, Pai nosso. Os hinos da minha época, da minha conversão, eles falavam muito em coletividade. Os hinos, as letras dos hinos falavam muito em coletividade. Os hinos de hoje, não todos, mas alguns falam muito em individualismo. Não sei se é por influência dessa corrente filosófica, não sei porquê, mas a maior parte dos hinos lá, que quando eu me converti, eram em coletividade. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, Senhor, viemos te adorar. Era sempre no plural. Tinha sim os hinos individuais, e não estou dizendo que é errado ter hinos individuais, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não é comum, não é normal dentro de um preceito bíblico você ter hinos só individualizado, porque nós somos uma comunidade. Então, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Foi esses hinos a base da minha conversão, né? Então nós viemos aqui te adorar, e tantos outros, né? Por quê? Porque nós, como igreja, é coletividade, é união, né? Os desigrejados aí que me desculpem aí a ginástica bíblica que você faz para tentar comprovar que você está certo sendo desigrejado, mas biblicamente, dentro dos princípios bíblicos, igreja é koinonia, é comunhão. Não vem falar em santo ajuntamento, não vem me falar nisso aí não, porque eu e minha esposa, junto nós dois, onde tiver dois ou mais, aí Jesus está, nós somos igreja. Igreja é coletividade, é koinonia, é comunhão, né? Pai nosso que estais no céu. Quando a gente usa a palavra Pai, nós estamos tendo intimidade com o nosso Deus, né? Nós estamos demonstrando uma intimidade. Nós não somos mais criaturas. Lá em São João, capítulo 1, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos, e o filho tem acesso direto ao Pai. Pai nosso que estais no céu. Venha, santificado seja o seu nome. Então não usa o nome de Deus em vão, não. Não fica com brincadeiras aí, não. Tem pessoas que usam muita ironia usando termos bíblicos, sabe? Não brinca com coisa séria, não, sabe? Nosso Deus é santo. Lembra que os escribas, quando iam escrever o nome Yahvé, eles lavavam a caneta, lavavam as mãos, lavavam as penas, limpavam as penas, pegava ali e enchia de tinta para escrever esse nome Yahvé. De tanta devoção que eles tinham por esse nome. Então, não coloca o nome de Deus em qualquer coisa, não, sabe? Fica aí falando o nome de Deus em vão. Não faça isso, não. É um princípio bíblico que nós temos que aprender e praticar em nossas vidas. Santificado seja o teu nome. Então, sempre que nós pudermos, vamos santificar o nosso Deus, o nome do nosso Deus. Versículo 10.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lembra no vídeo anterior que eu falei das duas vontades? Que tem a vontade permissiva e a vontade absoluta? Então, quando a gente fala seja feita a tua vontade, nós estamos falando da verdade, da vontade absoluta de Deus. Então, se a vontade de Deus para você é algo, é ir para Nínive, vai para Nínive. Não corre para Jope, não. Se a vontade de Deus para você é uma obra, faça essa obra, sabe? Lembra que o tio falou para vocês que tudo que o tio faz é debaixo de oração? Para quem não sabe quem é o tio, sou eu, tá? Que eu brinco com os alunos do discipulado. Então, seja feita a tua vontade, tá? Venha o teu reino, Todo reino ele tem normas, tá? Todo reino tem normas. Vai lá no reino da Inglaterra lá e fala assim, eu queria entrar no palácio aí. Eu vou entrar nesse... Tenta, vai lá. Tenta tirar o chapéu daquele guarda lá e pôr o chapéu em você para você ver. Não, o reino tem normas, né? Você que é modernista aí, eu estou pegando no pé dos modernistas mesmo, que eu vi que um dos grandes males que tem feito as pessoas é o modernismo. Você que é modernista aí, que acha que Deus não repara na roupa que você usa, que você pode usar qualquer roupa, coloca um bermudão e uma regata. Você que é mulher, coloca uma blusinha de alcinha e tenta entrar lá no fórum. Tá lá, tenta lá. Vai lá numa causa judicial lá, tenta entrar lá para você ver se entra. Eu já conheci pessoas que passaram vergonha, teve que voltar para casa e trocar de roupa. Mas para a igreja pode, Deus não está vendo, Deus vê só o interior. A tua vestimenta, o teu exterior vai mostrar quem é você no interior. Não vem com essa não, tá? Não vem com essa não. Pensa aí numa prostituta. Como é que uma prostituta se veste? Pensou? Agora pensa numa freira, né? Inverte a roupa das duas. Não dá certo. Né? Então não venha com essa não, que Deus só olha o coração. Não. O teu exterior mostra o teu interior. Da forma que você se veste, mostra quem você é. Diz quem você é. Diz o caráter que você tem. Tá? Se o teu pastor pede para você algo, ainda que não esteja na Bíblia, em relação à sua indumentária, ao jeito de você se vestir, e você vai e desobedece seu pastor, você está mostrando quem você é. Você está mostrando que você não honra o teu pastor. Você está mostrando que você não está cumprindo Hebreus 13:7, nem 17. Que você não honra o teu pastor. E pior, você está mostrando para os teus filhos que não precisa respeitar a autoridade. Só respeita naquilo que você quiser. Não está na Bíblia. Tem tanta coisa que não está na Bíblia que é pecado. É sim. Quer que eu te fale uma? Vou falar. Não fumeis. Está na Bíblia? Não fumeis? Onde está escrito não fumeis? Não está na Bíblia. Mas nós sabemos, dentro de um contexto bíblico, dentro dos princípios bíblicos, que fumar é pecado. Né? Por quê? Porque está estragando o corpo. E o corpo é algo santo dado por Deus, por nós, e templo e morada do Espírito Santo. E nós não podemos destruir o templo e a morada do Espírito Santo. Então não vem com esse papo não, que não está na Bíblia. Esses dias atrás eu vi um pastor aí ensinando os fiéis dele, um pastor que outrora foi muito usado por Deus, viu? Como fazer tatuagem. Meus irmãos, por favor, para com isso, vamos parar com isso, sabe? Mas eu vou escrever Jesus vai honrar a Deus. Para com isso. O seu corpo é santo, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Pergunta para as pessoas que vão por esse caminho se eles conseguem ficar em uma só. Não estou dizendo do meu querido irmão, da minha querida irmã que já chegou nessa condição.
e que não tem condições financeiras de apagar ou de tampar. Não é isso que eu estou dizendo, ninguém vai te julgar por isso. Eu estou falando daquele que conhece, você que é conhecedor da palavra e fica lá querendo ir por esses caminhos. O corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Quando eu falo venha o teu reino, eu estou disposto, Pai, a seguir as tuas normas. Versículo 11, o que diz o 11? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então aqui vai falar de provisão, né? Vai falar de provisão, mais uma vez, né? Vai falar na coletividade e vai falar de provisão. E aí tem duas provisões, tá? O pão nosso nos dá hoje. Então Deus não vai deixar faltar nada para você. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, eu costumo lançar um desafio. Se você tiver fé para ser dizimista e ofertante e não der certo, você ficar pobre por isso, você vem aqui e reclama comigo. Não reclama com Deus, não reclama comigo. Tá? Por quê? Porque eu sei que é um princípio bíblico. Que se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Eu sei profundamente que Deus vai te abençoar. Então, a provisão, Deus sempre vai te dar. Sempre. Olha para os passarinhos. Dá uma olhada para os passarinhos. Fica olhando para eles. Tudo gordinho, bonitinho, cantando alegrezinho. Né? Quem que alimenta eles? Dá uma olhada. Tem uma turma aí querendo alimentar uns animais aí, mas é bobagem. Animal tem, ele sabe se virar, ele sabe onde arrumar comida para ele, porque Deus cuidou disso também, né? Então, o nosso Deus, ele nos dá a nossa provisão todos os dias. Vamos lá, mais um versículo, 12. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. De que forma, pastor? Da mesma forma que eu perdoo os meus irmãos. Então, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão que me ofendeu. Forte, hein? É forte. Nós devemos perdoar. Eu me lembro uma vez que eu estava levando um homem para uma casa de recuperação, lá em Catanduva. E aí, chegando lá já, ele disse assim, a minha sogra eu não perdoo por nada. Na mesma hora eu peguei e encostei o carro. Encostei o carro no acostamento e falei, rapaz, eu não vou te levar lá não. Mas não vai por quê? Não vou te levar mais lá não. Por quê? Porque não vai dar efeito esse tratamento em você. Mas não vai por quê? Porque você não consegue perdoar a sua sogra. E se nós não liberarmos perdão, Deus não perdoa a gente. Se você não perdoar a sua sogra, Deus não vai perdoar você. Se Deus não perdoar você, você não vai estar debaixo da bênção do Senhor. Então não adianta. Aí ele conseguiu, o Espírito Santo deu a graça que ele conseguiu entender a profundidade disso. E aí nós fizemos uma oração ali, ele perdoou a sua sogra e nós pudemos então continuar a viagem até o nosso destino, que era a casa de recuperação. Mais para frente nós vamos falar um vídeo só sobre o perdão, viu? Me aguardem que esse vídeo ele é muito forte. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, né? É fácil perdoar, não é? Facinho, não é? Eu sei que não é, mas é preciso, é necessário. Nem tudo que a gente faz é fácil. Tem coisas que Deus pede para nós que é difícil mesmo, é dificílimo. Uma vez Deus pediu para mim pedir perdão para um homem que eu vou dizer para vocês, se Deus manda eu correr daqui em São Paulo, eu achava mais fácil. Mas eu me humilhei, fui lá e pedi perdão e fui abençoado logo em seguida. Deus me deu grande bênção logo em seguida.
Estava numa situação muito difícil, estava vivendo debaixo de maldição, sendo crente e batizado, porque deixei o ódio e o rancor entrar no meu coração. E ali a minha oração não passava do teto. A minha oração não chegava diante de Deus. Até que eu entendi que eu tinha que fazer aquele conserto na minha vida. Então, queridos, nós temos que aprender a perdoar os nossos irmãos. E o Espírito Santo está me incomodando aqui, e nós vamos fazer esse vídeo sobre o perdão logo quando terminarmos essa série do Pai Nosso. Em seguidinha aqui nós já vamos falar sobre o perdão. Aí nós vamos mergulhar mais profundamente nisso, coisa que não me dá tempo agora, no momento. Né? Versículo 13, o que diz? O 13: e não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você sabia que todos os anjos foram tentados? Todos foram tentados, sem exceções. Todos os anjos foram tentados. Só que só 1/3 não foi aprovado e caiu na conversa. Caiu no chamolé de Satanás, né? Mas todos foram tentados. Então, a tentação está aqui, a gente está pedindo para Deus nos livrar da tentação. Livra-nos, né, Senhor? Não nos induz a tentação não, mas se a tentação vier, nós temos que entender que faz parte do jogo, faz parte do game. O problema vai ser se nós cedermos à tentação, aí vai ser o problema. Ser tentado não é pecado, viu? Não é pecado. Aí uma moça vir e passar uma cantada em você, isso aí pode acontecer. Vai ser pecado se você deixar aquilo entrar no seu coração. Você aí talvez olha para um rapaz e no seu coração você começa a desejar esse rapaz, às vezes esse rapaz é comprometido, às vezes até um homem casado, sabe? Isso pode acontecer, mas não pode deixar entrar no coração. Tem que orar e jejuar para Deus tirar isso da sua vida, porque isso vai ser maldição, ainda que fique em oculto, ainda que fique no coração. São pecados ocultos. Um dia nós vamos falar sobre isso também. Só pecados ocultos. Nada, aquele pecadozinho de estimação ali no celular que ninguém está vendo. Ninguém, tá? Só o Espírito Santo, só Jesus, só Deus, só os anjos, só os demônios, está todo mundo vendo aquilo ali. Tá? Fica escondendo aí as coisas, às vezes do cônjuge, mas está todo mundo vendo. E digo mais, se não se arrepender, não pedir perdão, no dia do juízo final, vai aparecer tudo lá no videotape de Deus, nos telões do vídeo do julgamento final. Vai aparecer tudo, né? Então, queridos, se faz necessário, urgente, se faz necessário a gente entender que a tentação faz parte da vida do crente. E tem mais, viu? Quanto mais você for usado, mais tentado você vai ser. E tem gente, cada pessoa vai ter uma fraqueza aí. E o inimigo sabe, o pior de tudo isso é que o inimigo sabe. Tem gente que tem fraqueza para bebida, outros para outras coisas, outros para mentir, outros para querer assim, ou se borbecer, se achar o bonzão. Mas nós temos que vigiar e não permitir que a tentação passe do nível e venha a entrar no nosso coração e criarmos desejo sobre aquilo, né? Jesus foi tentado. Quando Satanás fala para Jesus assim, lança daqui abaixo, que dará ordem aos seus... Lá embaixo estava cheio de sacerdote. Deus não ia deixar Jesus se esborrachar lá embaixo. Isso ia ser uma descida triunfal. Os sacerdotes iam olhar para ele e falar assim, nossa, agora sim nós vimos que esse é o Messias verdadeiramente. Mas Jesus não caiu na tentação. Da mesma forma,
nós não devemos cair na tentação. Nós lemos o 13? É isso. Mas livra-nos do mal. Deus vai nos livrar do mal se nós estivermos em conexão com Ele. E aí tem o 14 e o 15, né? Que fala sobre perdão, né? Ele já entra um pouco na conclusão, que vai ser na semana que vem, mas vamos ler só para já dar uma pinceladinha. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, queridos, é simples. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, né? Então, tira essa mágoa do seu coração. Eu tinha um pastor que ele dizia algo muito profundo. A mágoa é o veneno que eu tomo, querendo que o meu inimigo morra. Crente não pode ter inimigo não, viu? O único inimigo que o crente pode ter são os demônios. Satanás e os seus demônios. Nós não podemos ter inimigo não. Até pode ter alguém que não gosta da gente. É meio que inevitável isso. Mas nós declararmos que nós temos inimigo, não. Hebreus diz para nós seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos, tá? E aí, para nós concluirmos, e já dar uma pinceladinha na mágoa, a mágoa é igual uma pessoa que limpa a casa. Imagina você limpando a sua casa, varrendo. Sábado de manhã, varreu. Depois passou um paninho, aí passou aquele produto cheiroso. Os mais antigos vão falar pinho-sol. Os mais novos, eu não sei nem o nome. Não é que eu faço parte dos antigos, é que eu não sei o nome mais mesmo. E aí vai passar aquele produto cheiroso, a casa vai ficar cheirando. Aí tudo aquele lixo que você ia jogar lá na lata do lixo, você pega e traz para a sala e joga de novo na sala e vai espalhando na casa. Sabe o que é isso? É a ausência de perdão. É a mágoa que você não tira da sua mente. O Dr. Augusto Cury, ele diz que a mágoa, né, os hormônios da raiva, da ira, esses hormônios que deixam a gente com raiva, com ira, eles não duram mais que 90 segundos. 1 minuto e meio. O que passou disso é você que está retroalimentando no seu cérebro. Então fica essa reflexão para nós e aí nós concluímos essa oração modelo e nós vamos fazer essa leitura novamente e depois nós vamos orar e encerrar esse vídeo. Diz assim, versículo 9: Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse vídeo que o Senhor nos deu as condições para realizarmos. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos e que eles entendam, Senhor, a oração modelo e que eles venham criar esse hábito, Senhor, de limpar as arestas, de tirar aquilo que não te agrada, assim como eu, Senhor. Se houver algo em mim que não te agrada, que o Teu Espírito Santo mostre e que eu venha tirar de mim para poder te agradar e te louvar cada vez mais.
que nós entendamos, Senhor, a profundidade que é orar ao Teu nome. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Assim eu oro e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos na próxima segunda-feira ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.